Há anos, observa-se uma preocupação quanto aos casos de violência contra crianças, numa tentativa de desenvolver intervenções preventivas. Embora situações de violência sejam percebidas em diversas culturas, os maus-tratos que atingem os infantes podem passar silenciosamente despercebidos. Somado a isso, a falta de capacitação dos profissionais da área de saúde, educadores e juristas no manejo e tratamento adequados dos casos que vieram à tona, o que por vezes dá origem tanto a acusações legítimas quanto a falsas acusações tratadas como se fossem verídicas, que podem destruir a vida de uma pessoa inocente. Os profissionais que atuam nessa área necessitam conhecer as características e os fatores de riscos associados às situações abusivas, destacando-se a importância da compreensão da própria definição de abuso e maus-tratos e das consequências desses episódios no desenvolvimento pueril. Maus-tratos contra crianças são descritos como uma forma de violência repetitiva e intencional, na qual alguém, geralmente próximo à vítima, usa do poder ou da força física para envolvê-la em atos aos quais ela não está apta em nível psicológico e orgânico para participar, resultando em danos reais ou potenciais para a saúde, desenvolvimento, sobrevivência e dignidade da vítima. Definir maus-tratos não é tão simples, pois muitas situações diferentes podem ser inseridas nesse conceito, incluindo a agressão física, a violência sexual, a negligência quanto à alimentação, saúde e proteção, a violência psicológica, o abandono físico e emocional, analisados sob o ponto de vista social, coletivo e institucional. Estudos apontam que nas famílias onde há maus-tratos a crianças, diferentes tipos de violência são praticados. O abuso de natureza sexual está entre uma das categorias mais comuns de maus-tratos contra crianças, as quais também incluem abuso físico, emocional e negligência. O de natureza sexual pode ser definido como qualquer contato ou interação, toques, carícias, sexo oral ou relações com penetração, digital, genital ou anal, além de situações sem contato físico como voyeurismo, assédio, exibicionismo, pornografia e exploração infantil. O tema do vídeo é o perfil dos agressores sexuais. Versículo-chave, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 6. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar com uma pedra grande amarrada ao pescoço. Pesquisas epidemiológicas realizadas nos últimos anos apontam que 80% dos casos de abuso de natureza sexual contra crianças são cometidos no contexto do lar, tendo duração mínima de 1 ano. Nessas situações em que os episódios são praticados por pessoas próximas às vítimas, os abusos são denominados de intrafamiliares ou incestuosos. Numa tentativa de compreender o fenômeno da violência sexual intrafamiliar, pesquisadores observaram entre os membros dessas famílias relações hierarquicamente assimétricas, caracterizadas por desigualdade e subordinação. Constataram também que muitos agressores já haviam sido vítimas de alguma forma de maus-tratos durante a infância. Nos casos de violência ocorrida dentro da família nuclear ou extensa, são comumente observados desarmonia entre os próprios membros, transtornos psicológicos, alcoolismo e aspectos sociais, econômicos e culturais. Tais achados não devem ser generalizados e nem vistos como uma relação direta de causa e efeito. Uma das principais estratégias empregadas por agressores sexuais é a técnica do aliciamento e sedução, tanto da criança quanto da comunidade.
O criminoso simula para a vizinhança que é um cidadão acima de quaisquer suspeitas, de forma a ter amplo acesso às crianças. O agressor pode ser um vizinho prestativo que está sempre se oferecendo para ir e buscar as crianças ou supervisioná-las quando os pais saem. Ele pode optar por ter um emprego com contato frequente com crianças, o que lhe garante o acesso sem o levantamento de suspeitas. Vai o alerta: se alguém é exageradamente bonzinho, desconfie. O indivíduo com transtorno pedofílico, com frequência, escolhe famílias mais isoladas e também famílias de mulheres sem marido, com menor rede de apoio. A estratégia propositalmente empregada é a escolha de uma criança vulnerável, a mais tímida, a menor, com dificuldade de fazer amigos, que sofre bullying com alguma deficiência. Aquela que é calada e que dificilmente irá contar sobre o abuso. Em seguida, o meliante insensível passa a interagir com a criança, fazendo atividades das quais ela goste muito. Ao ganhar a confiança da comunidade e o apreço da criança, a próxima etapa do pervertido envolve dessensibilizar o infante para o toque sexual, de preferência quando estiverem a sós. No início, os toques são sutis, mas aos poucos as brincadeiras tornam-se mais eróticas, passando a ficar mais e mais ousadas. Finalmente, o abusador faz a criança se sentir culpada pelo ocorrido. Pode ameaçá-la para que não rompa o silêncio e nem divulgue o segredo. Em geral, os abusadores sexuais intrafamiliares têm mais probabilidade de dar presentes e usar meios psicológicos para promover o desamparo da vítima do que os abusadores sexuais fora do âmbito familiar, que são mais propensos a atrair suas vítimas com drogas e álcool, a fim de obter obediência ao ato sexual. Dado o fato de que as crianças podem nem saber que estão sendo abusadas, os pais precisam dialogar com seus filhos sobre os primeiros sinais de alerta de um relacionamento inadequado. Informação é poder. Agressores sexuais podem ser tanto homens quanto mulheres, porém estas são mais difíceis de identificar, devido a uma série de mitos e estereótipos sobre elas em nossa cultura, que contribuem para a não detecção de abuso sexual na infância cometido por mulheres. Em geral, as mulheres têm mais liberdade no contato físico com os filhos, e as atitudes da sociedade não apoiam a visão das mulheres como abusadoras. Consequentemente, a fronteira entre o contato físico normal e o abusivo é mais difícil de determinar. Além disso, os estereótipos culturais que retratam de forma generalizada as mulheres como carinhosas e acolhedoras e os homens como sexualmente dominantes e agressivos podem inibir as vítimas de abuso do sexo masculino de denunciar a agressora. Quando a sociedade estiver disposta a considerar a possibilidade de que as mulheres, assim como os homens, são capazes de abusar sexualmente de crianças, o tabu sobre a revelação do abuso perpetrado por elas será quebrado. Na minha opinião, o pai, a mãe ou qualquer cuidador que beija a criança na boca comete abuso de natureza sexual, pois é mais do que um toque inadequado. O que você pensa a respeito? Comente, deixe nos comentários a sua sincera opinião. Os agressores sexuais, de uma forma geral, são um grupo heterogêneo. Alguns criminosos sexuais podem cometer apenas um crime em suas vidas, enquanto outros podem cometer vários. Não há, portanto, um perfil psicológico para o agressor sexual. Pode envolver indivíduos com transtorno pedofílico ou não, ser do sexo masculino ou feminino. Pode ser um parente próximo, um amigo ou uma amiga, ou mesmo alguém desconhecido. Pode ser uma pessoa mais velha ou jovem, rica ou pobre, homossexual ou heterossexual, com alta ou baixa escolaridade, com ou sem deficiência, alguém religioso ou sem religião, um doutor, um operário ou um desempregado, uma pessoa com extensa ficha criminal ou alguém sem nenhum envolvimento com a justiça.
Resumindo, para ser agressor, basta ser humano, não temer a Deus e se deixar dominar facilmente pelas obras da carne. Diversas tipologias foram desenvolvidas com base em estudos clínicos e forenses de abusadores sexuais de crianças. Embora suas vítimas sejam infantes, esses criminosos podem se diferenciar pelo grau de contato sexual, o tipo de vítima e, mais significativamente, a sua relação com ela. Além disso, alguns criminosos sexuais cometem seus crimes contra crianças de forma oportunista. Curiosidades: o pedófilo é um indivíduo que cometeu abuso sexual contra crianças baseado em fantasias sexuais com as mesmas, preenchendo critérios para o diagnóstico de transtorno pedofílico. Esse tipo de agressor é imaturo. Em algum momento da vida, ele descobre que pode obter com crianças níveis de satisfação sexual que não consegue alcançar de outra maneira. Trata-se do tipo solitário, e a falta de habilidade social acaba levando a um multiverso cada vez mais profundo e fantasioso. O comportamento desse criminoso é expresso de forma menos invasiva, usa carícias discretas e dificilmente age com violência, o que na maioria das vezes dificulta que a criança e as pessoas ao redor notem o fato. Tende a se envolver com pornografia infantil pela internet. O pedófilo não agressor é o indivíduo acometido pelo transtorno pedofílico. Tipicamente se envolve em fantasias sexuais recorrentes com crianças, mas não as põe em prática, ou seja, não comete esse crime hediondo. Pode se sentir atraído por crianças de ambos os sexos ou preferir uma apenas. Esse criminoso segue esse mantra: veja, mas não toque. O molestador é um tipo de agressor que tem por característica marcante o padrão de comportamento hostil com utilização frequente de violência. Esse tipo também pode ser dividido em dois grupos: molestadores situacionais e preferenciais. Para um molestador situacional, a criança não é especialmente o objeto central de sua fantasia, logo não pode ser diagnosticado como pedófilo. Alguma circunstância contingente o impele a obter gratificação sexual através da criança, o que ocorre muito mais pela fragilidade dela e pela dificuldade de ser descoberto do que pelo fato de ser pré-púbere. Daí a denominação situacional. Tem um padrão de comportamento antissocial. Esse tipo de molestador frequentemente é casado e vive com a família, mas se alguma situação de estresse acontece, ele é levado a sentir-se mais confortável com crianças. Na maioria das vezes, ataca meninas. Se a preferência for por meninos, é provável que, nesse caso, o agressor seja homossexual. A maioria dos agressores dessa categoria pertence às classes socioeconômicas mais baixas e é menos inteligente. Seu comportamento sexual está a serviço das suas necessidades básicas sexuais, excitação e desejo, ou não sexuais, poder e raiva. São oportunistas e impulsivos, focalizam as características gerais da vítima, idade, raça, sexo, e os primeiros critérios para a escolha dela são a disponibilidade e a oportunidade. As pesquisas são unânimes em afirmar que nem todo agressor de crianças é um pedófilo, assim como nem todo pedófilo é um abusador de crianças. As pesquisas sugerem que a maioria das pessoas que já abusou de crianças não são pedófilos, o que significa dizer que as preferências eróticas de tais abusadores envolvem adultos com maturidade física, sendo o comportamento abusivo resultante de outras motivações, como a presença de estressores, álcool, drogas, privação sexual, por exemplo, problemas conjugais, outros problemas psiquiátricos, impulsividade ou conveniência, a criança estava por perto. E a possibilidade de ter sido abusado sexualmente no passado, sendo o último fator também considerado de risco para a pessoa com transtorno pedofílico. Enquanto os ofensores situacionais
praticam o primeiro delito na fase adulta, aqueles com transtorno pedofílico iniciam a prática do crime na adolescência. Os situacionais fazem o menor número de vítimas, e suas vítimas são predominantemente do núcleo familiar. Aqueles com transtorno pedofílico têm mais casos de reincidência, procurando vítimas com mais frequência fora de seu âmbito familiar. Para o molestador preferencial, a gratificação sexual só será alcançada se a vítima for uma criança. Possui transtorno pedofílico. Tendem a ser mais inteligentes que a média da população e pertencem a classes sociais mais elevadas. Seu comportamento sexual está a serviço de suas parafilias e é persistente e compulsivo, orientado por suas fantasias. Alguns colocam em prática com a criança as fantasias que têm vergonha de executar com uma pessoa adulta. O número de vítimas desse tipo de molestador de crianças é altíssimo e ele costuma atacar mais meninos do que meninas. A característica marcante desse tipo de molestador é a violência extrema que chega até o homicídio. Ele pode ser do tipo sedutor, sádico e introvertido. Estudos indicam que a maioria dos agressores sexuais são homens com algum grau de proximidade com suas vítimas, entre 30 e 40 anos de idade, sob algum estresse ou fator de risco. Há consenso na literatura ao afirmar que a prevalência das vítimas de abuso é do sexo feminino. Contudo, isso não está relacionado à orientação sexual do agressor, mas sim a uma preferência por indivíduos pré-púberes. Eu, particularmente, não concordo com esses estudos, pois como não há pesquisas na mesma proporção sobre mulheres agressoras, é incoerente afirmar que a maioria dos agressores sejam homens. E outra, como há muita subnotificação sobre abusos de crianças do sexo masculino, porque os meninos muitas vezes têm vergonha de revelar o abuso ou nem sabem que sofreram agressão, então não faz sentido a pesquisa afirmar que as meninas são as maiores vítimas. E há uma contradição. Se as meninas fossem as mais prevalentes em casos de abuso, e considerando que algumas pesquisas também alegam que muitas vítimas se tornam agressoras, como então afirmam que os homens são os agressores se as maiores vítimas são as mulheres, que teoricamente se tornariam agressoras? É o que afirma uma meta-análise de 2009 que reuniu 32 estudos sobre o assunto. Os resultados indicaram que agressores sexuais são mais propensos a terem sido abusados sexualmente no passado do que os agressores não sexuais. Devo ressaltar que no Brasil há grande escassez de material de pesquisa sobre violência sexual, tendo a criança como vítima. Irmãos, amigos e visitantes, obrigado por estarem até aqui comigo. Se puderem curtir o presente vídeo, façam, por favor, e o compartilhem com suas redes de amigos e familiares. Comentem e deixem suas opiniões, as quais eu considero relevante para o canal. Engaje-se nesse canal. No final do vídeo aparecerá um link que o levará à página de inscrição, onde poderá ativar também o sino das novidades. Seja mais um colaborador neste trabalho de evangelização. Um forte abraço, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.